Boa noite, estamos preparando para iniciar o culto noturno da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. O pregador já chegou antes dos ouvintes, né? Dos participantes, mas também já estão chegando os participantes, os adoradores, né? Mas é bom, não vamos ter atraso se depender do pregador. Já está preparado, já está pronto e daqui a pouco vai ser adicionado para nos trazer a palavra de Deus. Boa noite, pastor Genilson, boa noite, Sassá, Moisés, Eric, irmã Marinalva, esse povo aí chegando. Estamos entrando um pouquinho antes do horário costumeiro. Nosso culto começa às 19 horas, entramos faltando 2 minutos exatamente para e dando esse boa noite, como eu costumo dizer sempre, como se estivéssemos no templo, né? Eu costumo ficar lá na porta ali, dando boa noite, recebendo as pessoas que vêm adorar o Senhor, dando bom dia, quando é o caso, na hora da escola bíblica, que na nossa igreja começa antes do culto, primeiro a escola bíblica, depois o culto. Então, é minha prática, sempre que possível, estar ali à porta para receber os irmãos, todos que vêm adorar o Senhor, vêm aprender a palavra de Deus. Então, esse momento, ele se assemelha, não é, ao momento lá no templo, né? Estou dando boa noite, recebendo vocês que estão chegando para participarem do nosso culto noturno. Daqui a pouco eu vou chamar o irmão Moisés, que vai nos ajudar com o louvor nesta noite, e chamar também outras pessoas que estarão participando. Ainda não vi alguma pessoa do Ministério de Libras para poder nos auxiliar nesse processo, nessa interpretação para as pessoas que necessitam, não é? Os surdos que precisam participar do culto nos momentos possíveis, recebendo tudo que é falado ou cantado, quando é possível também, através da língua brasileira de sinais. Alegria, presença de todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando um momento de receber cada um de vocês, de todos vocês, para iniciarmos a programação do culto, né? Nosso culto desta noite, que mantém o padrão dos nossos cultos presenciais, não é? Sendo um pouco menor a duração por conta do tempo que nos é oferecido aqui na plataforma, e nós temos, na medida do possível, mantido dentro de 1 hora. Quando não, a gente ultrapassa, a gente encerra e volta para dar continuidade. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui o irmão Moisés, que vai hoje nos auxiliar na área da música, né? Ele tem abençoado a vida da igreja e tem sido abençoado também na participação musical, né? Estando à frente de um dos grupos chamado Equipe do Louvor da nossa igreja. Boa noite, Moisés. Boa noite, pastor. Tudo bem? Bem, pastor. Então, amados, antes de louvarmos ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Pegue sua Bíblia aí, você que está em casa. Nós vamos ler Mateus 17, os versos de 1 a 5. Nossa leitura bíblica para esse momento. Mateus 17, de 1 a 5. É o registro do momento da transfiguração de Jesus. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Que Deus abençoe esta sua palavra nos nossos corações, queridos. Esse é um dos textos, como outros tantos textos bíblicos, de profunda relevância, porque ele registra um momento especial na vida de Jesus, e um momento quando Deus Pai fala, testemunhando a voz que é audível, é ouvida. Na Transfiguração, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. É mais um texto bíblico que afirma a filiação divina de Jesus. Mas no meio deste acontecimento, quando há esse quadro belíssimo, né, de transfiguração, Pedro diz uma frase. Ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. E realmente, é bom estar na presença do Senhor. Mesmo que não haja, nem sempre há, são exceções, momentos especiais de revelação de Deus, mas é bom estar na presença do Senhor. Seja na presença no santuário, seja agora como nós estamos, cada um na sua casa, mas Deus conosco, Jesus presente. E tomando essa frase de Pedro, nós vamos cantar então um hino, um hineto, que diz que é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Nós temos tempo para isso. Aproveitemos esse tempo que temos para louvar o Senhor. O irmão Moisés vai conduzir esta música e logo a seguir mais uma música. E nós, cada um cantará na sua casa. Eu não vou cantar aqui para não atrapalhar Moisés, mas vocês cantam aí nas suas casas. Moisés, a palavra é sua. Amém, igreja? Vamos cantar, né, como o pastor falou na leitura bíblica. Que bom é estarmos aqui para louvar a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. Um só amor e só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. Um só amor e só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. No só amor, no só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. No só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém. Ainda vamos continuar louvando ao nosso Deus. Onde quer que nós estejamos, pode ter certeza, o nosso Deus vai estar ao nosso redor, nos protegendo, sobre as águas.
noite chega, cruel. Quem me diria se a tempestade me alcança, cruel. Meu abrigo, se o mar me com a mão, fecha toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se foi e a noite chega, tu és em dia. A tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E o mar me tira tua mão, fecha toda pra e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. Aleluia, 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 Obrigado, Moisés. Vou tirar você aqui. Você volta mais tarde para nos abençoar com outra música. Deus abençoe. Vou aqui encontrar uma pessoa para estar orando nesse momento, início do nosso culto. Deixa eu ver aqui se eu havia contactado alguém. Não sei se já chegou para o culto. Às vezes acontece, né? De atrasos, né? Então, a gente nem sempre consegue acessar na hora que a gente está desejando, mas se não for o caso, acho que não está aqui, então eu vou chamar outra pessoa, outro irmão, outra pessoa para estar orando ao Senhor, ver aqui se nosso professor Guilhardes pode estar orando ao Senhor neste momento. Deixa eu ver se ele... Adicionei aqui irmão Guilhardes, professor Guilhardes, para ele, se possível, estar orando. Guilhardes? Pronto, pastor. É você que está aí mesmo? Por enquanto, só vi o ventilador. Agora vem você. Que bom. Vimos você, né? Todos nós, né? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, pastor. Quer dizer que o meio ambiente está agradecendo essa situação, porque está ajudando, né? Tá de alguma forma, né? Está ajudando um pouquinho, né? É preciso manter, quando voltar à normalidade, o pessoal manter também esse cuidado, né, com o meio ambiente, não é isso? É isso. Obrigado, você nos apresenta ao Senhor para este culto, e já apresentando também o pregador, que é o pastor Genilson Souto, ok? Vamos orar.
Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque sabemos que tu és Deus e o Senhor tem em tuas mãos o controle de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, mesmo distantes fisicamente, Senhor, mas unidos no teu espírito, Pai, confiando na tua palavra, de que o Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. E nós temos a certeza que o Senhor está no meio de nós, Senhor, a nos proteger, a nos guiar, a nos dar sabedoria e tranquilidade para atravessar esse momento, meu Deus. Queremos entregar, meu Pai, esse momento de culto em tuas mãos. Queremos te pedir que o Senhor esteja nos orientando e que o Senhor continue a tomar conta das nossas vidas e dar sabedoria à nossa liderança, Senhor, para continuar essa obra, que é uma obra grande, Senhor, mas que está em tuas mãos. Colocamos desde já, Senhor, a vida do pastor Genilson em tuas mãos e queremos te pedir que prepare os nossos corações para ouvir a palavra que o Senhor primeiro colocou no coração dele e que irá transmitir aos nossos corações. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Guilhermes. Terá você aqui, viu? Deus abençoe. Então, meus amados, nós vamos hoje alterar um pouquinho a nossa programação. Eu vou passar a palavra para o nosso pregador e após a mensagem teremos nossos momentos normais do culto, com avisos, com momento de oração, momento simbólico da dedicação dos dízimos de oferta. Mas agora eu vou chamar aqui o pastor Genilson, que é o nosso pregador desta noite. Ele já está conosco, chegou cedo, não é? Ele chegou aqui, foi o primeiro a chegar, basicamente, quando eu iniciei aqui o vídeo, ele já estava, lá, já antes nós estávamos conversando um pouco, mantendo contato, e ele vai ser o mensageiro da palavra de Deus nesta noite, para os nossos corações. Nós vamos aguardar. Boa noite, pastor Genilson. Nobre conterrâneo, alegria. Alegria, satisfação, gratidão. Como estão o profeta e o general? O Joel e o Joabe, estão bem? Ah, sim, sim. Estão bem, estão em Itabuna, né? Ah, certo. O pastor Genilson é pai de Joel e Joabe, então um é profeta, outro é general, na Bíblia, né? Aqui eles são, por enquanto, estudantes, né? Pastor Genilson, queridos, para quem não conhece, talvez alguns não conheçam, ele tem muitas virtudes, também alguns defeitos, né? Aí, todos temos, né? Claro. Mas, com certeza, nele prevalece mais virtude do que defeito. Uma delas é ser paraibano e de Campina Grande. É isso aí, amigo, já, não é, Genilson? Já diz tudo, né? Outra coisa, se eu não estou errado, casado com uma baiana, é verdade, não? Isso. Pois é, então, uma boa miscigenação, uma boa mistura aí, um paraibano com a baiana, né? A irmã Damiana. Pastor Genilson, como disse, é conhecido de muitas pessoas, é um servo de Deus que tem servido ao Senhor já por alguns anos. Recentemente esteve em nossa região, há alguns anos, servindo como pastor no ministério da Primeira Igreja Batista de Ilhéus, pastor Arnaldo, e após no ministério da Igreja Teosófilo Itabuna, como pastor Hélio, depois como pastor titular da igreja. Mas, numa próxima etapa, Deus o convocou para ser secretário-geral da nossa Convenção Batista Baiana, e ele está oficialmente desde julho do ano passado. Não é isso, pastor? Pastor Genilson, com a nossa gratidão a Deus por sua vida, pela sua disponibilidade, a palavra é sua para usar de acordo com como Deus tem lhe orientado. Seja muito bem-vindo. Ok, queridos. Prazer grande, pastor Abraão. Alegria estar com os irmãos da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Estar com um colega, Revelo, sobre, no início dessa semana, quarta-feira, do falecimento do seu tio. E mandei mensagem logo cedo, imediatamente, para o reverendo Jeremias Bento. E a gente lamenta o ocorrido, mas temos certeza de que a graça de Deus é quem consola em todo o tempo. Verdade. E temos orado e confiado no Senhor. Prazer estar com os irmãos. Agora há pouco eu vi aqui alguém fez aqui um comentário
já querendo me provocar, dizendo que sou torcedor do 13. Jamais. Jamais. Nós somos raposeiro, rapaz. Tá certo. Raposeiro. Amados, temos estado esse período, desde o ano passado, morando aqui em Salvador. Os meninos continuam morando em Itabuna, estão estudando, estão integrados na igreja, servindo a Deus ali. Mas por opção deles, de permanecer em Itabuna, então a família, nesse período, nós estamos meio a meio, né? Os meninos lá, eu e Dami aqui em Salvador. Tem sido um tempo assim de muita saudade, mas um tempo novo, um tempo proveitoso, onde temos plena convicção da vontade de Deus para as nossas vidas e a leveza e paz nos nossos corações em poder servir ao Senhor nesse tempo conforme a direção dele. Então, estamos felizes, alegres pela oportunidade de sempre servir ao nosso Deus. Não tem coisa mais gratificante do que ouvir a voz de Deus e seguir na direção que ele dá, né? Temos tido a oportunidade de estar conectados durante esse período com várias igrejas no estado, tanto aos finais de semana quanto no meio de semana. Sempre há solicitação, de modo que é um prazer muito grande estar com os irmãos para compartilhar desse momento. Antes de entrar propriamente na mensagem, queremos falar a respeito da campanha de missões estaduais, que será oficialmente lançada no próximo domingo. Pela manhã, nós estaremos fazendo o lançamento da campanha de missões estaduais, e o culto de lançamento será na Igreja Batista Metropolitana de Salvador, transmitida para todo o estado. Então, nós temos incentivado a nossa liderança no campo que escolha um momento para assistirem o lançamento da campanha. Nós teremos 3 horários. O culto será o mesmo culto, às 9 da manhã, depois será replicado às 10h40 e me parece que 18 horas. Nós vamos confirmar o horário do culto da noite. Mas a Igreja Metropolitana tem 3 horários de culto. Normalmente, ela funciona nas reuniões presenciais com 3 cultos. 9, 10h40 e me parece que 19 horas. Ou é 18h30, o último culto do domingo. Então, o culto de missões, ele será às 9 da manhã e replicado nos 2 próximos horários. O pregador será o nosso presidente, pastor Adelson Augusto Brandão Santa Cruz, que é pastor da primeira igreja de Ilhéus, estará pregando no lançamento da campanha. Então, a nossa orientação, nosso pedido é que os irmãos se conectem e aí os pastores podem escolher um desses momentos e incentivar a sua igreja a estar conectado no culto da Igreja Metropolitana para que possam assistir todos o lançamento da campanha no horário uniforme. Então, é o nosso incentivo. Essa semana nós faremos uma divulgação mais intensa com relação a estes horários. O material da campanha será basicamente todo digital, porque o momento exige isso. Nós não temos não tem como ser diferente, tanto pela
diminuição do custo e também a celeridade no processo do encaminhamento de todo o material digital, o que, na verdade, a tendência será esta para os próximos anos. O mundo caminha para isso, né? Então, essa pandemia apenas vem acelerar esse processo. Então, nós estamos empenhados nisto, sabemos das dificuldades de todos nós, mas olhamos para aquele que é o Senhor da história, que é o Senhor da vida, aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas e nada sai do seu controle. Ele é dono de todo ouro, de toda prata, é Ele que nos mantém e é dele que nós dependemos. Eu quero refletir com os irmãos num texto que, em muitos aspectos, se assemelha, aproxima de tudo isto que estamos vivendo, mas o meu objetivo não é focar nas dificuldades, não é focar nos problemas, não é focar nas tensões, mas sim nas atitudes que precisamos ter diante dessa situação toda, e principalmente a nossa dependência dos recursos de Deus disponíveis a cada um de nós. O texto da primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero ler do verso 1 ao verso 10. Pastor Abraão, o som está chegando tranquilo aí? Me dê apenas um sinal. Tá bom, né? Ok. Para mim tá. Ok. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse de ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo para o rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estáis atentos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resistide firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Esse texto é um texto poderoso em si mesmo e um daqueles textos que, se é que a gente pode ter predileção por textos bíblicos, não que a gente desmereça qualquer outro texto, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus essencialmente no seu todo, e eu creio assim,
mas esse é um texto que chama muito a minha atenção, porque, principalmente devido ao seu contexto. A carta foi escrita na segunda metade do primeiro século, quando a perseguição aos cristãos de origem judaica já havia se estabelecido a partir dos comandos das autoridades políticas, a partir do imperador, e os cristãos sofreram horrivelmente. Não porque estivessem cometendo qualquer ato de infração contra as autoridades, não porque a perseguição veio porque eram malfeitores, muito pelo contrário. Passaram a ser perseguidos porque professavam a fé em Jesus. E ainda que mantivessem o entendimento da importância de submeter-se às autoridades, porque todas são, independente de situação, de contexto, de época, toda autoridade é constituída por Deus. Todos chegam à função, todos exercem a função por uma razão simples, porque Deus permite. E poucos têm tido esta consciência, e talvez eu abra um parêntese aqui para dizer da necessidade que nós temos hoje de estarmos atentos a esta questão. O Brasil continua polarizado do ponto de vista político e muitos cristãos perderam a percepção espiritual e a orientação que Deus dá na sua palavra para todos nós. No que pese as nossas escolhas, no que pese a nossa inclinação por pessoas, por partidos até, ninguém chega em lugar nenhum se não for, pelo menos, pela permissão divina. Porque Deus é o Senhor, Ele é soberano e Ele jamais será contrariado. E é muito interessante quando a gente lê essa declaração bíblica de que toda autoridade é constituída por Deus, porque essa declaração ela se tornou universal do ponto de vista das Escrituras dentro de um contexto de perseguição. Quando Paulo fez esta declaração, e isso ressoou em todo o império e em toda a cristandade da época e ecoa até hoje, foi num período em que havia perseguição intensa contra os cristãos por conta da fé deles. E mesmo com isso em voga, no primeiro século, os apóstolos tinham essa consciência de que toda autoridade é constituída por Deus e nosso dever cristão é interceder por eles. Então, isso foge, isso é atemporal. Esse princípio, ele atravessa época, ele rompe com a questão ideológica e se transforma, na verdade, naquilo que Deus deseja que eu, como cidadão deste mundo, entenda e olhe para aqueles que estão em determinado posto e função de autoridade. Nesse contexto da primeira carta de Pedro, a perseguição era intensa, ela foi deflagrada lá em Roma, ela chegou a Jerusalém e provocou a saída em massa dos cristãos de onde estavam, e eles saíram
mundo afora para poder preservar a vida. Quando Pedro começou a escrever essa carta, lá no capítulo 1, ele se apresenta e diz: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas eram as regiões nas quais aqueles cristãos se encontravam naquele momento. E Pedro, e aqui eram cristãos de origem judaica, porque Pedro foi líder, apóstolo, presbítero na igreja de Jerusalém, tendo esse chamado de Deus e cumpriu, mas agora ele estava sem o contato presencial com o rebanho. Veja que coisa. Não tinha plataformas digitais, não podia fazer culto online, mas ele, por direção do Espírito de Deus, escreveu exatamente esta primeira carta para comunicar fé e verdade àqueles irmãos que estavam espalhados no mundo. Pedro estava privado do contato com aqueles irmãos, porque agora se encontravam em pelo menos 5 regiões da Ásia Menor. Eles estavam, repito, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E é a esses a quem Pedro escreve. Qual é o contexto que Pedro escreve? Esses irmãos que saíram por conta da deflagração, da perseguição, a crise se instalou sobre eles, para escapar com vida, muitas vezes o indivíduo não tem nem tempo de levar mudança. Às vezes sair apenas com a roupa do corpo e com recursos escassos para poder não passar pelo fio da espada. Saíram, se espalharam, foram viver em terras distantes, inclusive dos seus parentes, fora da terra natal, vivendo uma crise social, mas também experimentando crise econômica na vida e uma tensão constante de morte, de pavor sobre eles. E é aí que Pedro, por orientação de Deus, inspiração divina, Pedro escreve para alimentar espiritualmente, orientar esses irmãos, e ele traça aqui alguns conselhos, são conselhos práticos para aquele contexto, e acredito serem conselhos apropriados para nós hoje, nesse tempo de distanciamento ou afastamento social, nesse tempo de privação, nesse tempo de crise política, de crise social, há muitos desempregos, a privação em vários aspectos da vida, e tensão, e risco de morte. Então, observe aqui as similaridades que há entre aquele contexto e o nosso contexto, no que pese não estarmos sendo perseguidos. E isso faz meu coração bater de forma diferente, porque eu fico observando a contemporaneidade da palavra de Deus e como ela se renova e como ela se aplica a todos os contextos e como ela serve para nós. Então, quais são os conselhos práticos que Pedro apresenta aqui? Primeiro, Pedro dá um conselho objetivo, direto, aos seus colíderes, a quem ele chama aqui de presbítero, e é interessante porque no início da carta, Pedro se apresenta como apóstolo, mas aqui
no capítulo 5, ele diz: portanto, eu suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles. E isso é muito interessante, porque não é que Pedro se reduzisse, mas ele se coloca no patamar de igualdade com aqueles líderes para destacar a função honrosa, a função necessária, a função importante que eles desempenham. No nosso contexto batista, a gente sempre associa a ideia do presbítero, porque aqui o presbítero é aquele que está dedicado ao ensino, à condução espiritual do rebanho. A gente sempre associa apenas ao pastor. E isso não é... Isso é compatível com a interpretação bíblica, mas aqui a ideia é muito mais... O presbítero aqui é o líder, e isso aqui pode ser aplicado ao pastor local, àquele que preside sobre os irmãos, mas também se aplica a todo líder da igreja que tem função espiritual e que assume o exercício do seu dom para boa condução do rebanho e tem responsabilidade sobre o rebanho. Então, aqui há um conselho que é amplo no que diz respeito ao cuidado espiritual com o rebanho de Deus em face a toda essa crise que nós estamos vivendo, que devemos liderar, pastorear, e a ideia aqui é: alimentem o rebanho, a forma mais profunda, mais legítima que Deus espera que cumpramos a nossa missão diante do rebanho é pastoreando no que diz respeito à assistência espiritual, ao alimento com a palavra, oração com eles, o aconselhamento, é o cuidar, é o estar junto. Isso é necessário em todo o tempo e nesse período isso também aflora. Há um outro conselho, que é um conselho melhor, e esse conselho que ele dá à liderança é seguida de uma promessa. Ele diz que o Supremo Pastor, quando ele se manifestar, e aqui há um tom de esperança, porque ele virá, ele se manifestará e haverá uma recompensa. Então, amado colega, pastor Abraão, demais líderes da igreja, professor de escola bíblica, outras pessoas que exercem função espiritual na igreja, continuem cuidando do rebanho, porque o nosso galardão, a nossa recompensa vem do Senhor, e Ele nos dará uma coroa que não murcha, uma coroa que não tem prazo de validade. Esse é o grande ganho, esse é o benefício, esta é a motivação principal. E aí, no verso 5, ele tem um outro conselho, que é um conselho, primeiro dirigido aos jovens. Ele diz: jovens, igualmente, do mesmo modo, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, aos líderes. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes ele dá graça. Qual é o conselho aqui? O conselho é de que não subestimemos a nossa necessidade. Pedro entendia que naquele contexto de perseguição, certamente os que se sentiriam mais fragilizados do ponto de vista das suas emoções e da sua espiritualidade eram os mais novos, os jovens, talvez pela falta de experiência em lidar com situações inesperadas. E é interessante quando ele diz: olha, sejam
humilde o suficiente para admitir a necessidade de vocês, porque Deus resiste aos arrogantes. Sabe qual é a ideia aqui de arrogante? Arrogante, nesse contexto aqui, são aquelas pessoas que, passando pela crise, elas acham que são capazes, por si só, de sobreviverem. São pessoas que não se prestam à assistência, são pessoas que acham que não precisam do auxílio pastoral, elas são, eu vou usar aqui a expressão, elas são autossuficientes, como se o conhecimento que elas têm são suficientes para prover para elas o recurso necessário para passar pela situação. Mas a ideia apostólica é uma ideia completamente diferente. É que no corpo de Cristo há interdependência. E nós só sobrevivemos, e nós só superamos de maneira saudável se houver essa compreensão da importância da conexão no corpo e com o corpo. Fora dele é arrogância. Portanto, meus queridos irmãos, nós dependemos do Supremo Pastor. A nossa dependência vem de Deus, a nossa suficiência vem dele. Mas tudo isso é canalizado através daqueles a quem Deus constitui como líderes sobre a sua igreja. E isso era muito claro na mente de Pedro, e ele esclarece esse ponto para aqueles irmãos, para que eles estivessem atentos. Deus fala ao meu coração, Deus fala por meio da palavra, mas eu não posso subestimar, eu não posso ignorar, eu não posso tirar isso do caminho da minha espiritualidade, de que eu dependo da ação de Deus canalizada através dos meus líderes. E Pedro torna isso um conselho prático em meio àquela crise. Estejam atentos para as recomendações, estejam atentos para a direção de Deus manifestada através da sua liderança, porque é desse modo que Deus provê o sustento espiritual do seu rebanho. A igreja de Deus é cuidada desta forma. Esse é um conselho prático. Há um outro conselho prático aqui. Um outro conselho, e ele reforça a ideia, ele diz, portanto, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. E sabe o que é isso? Como é que alguém se humilha debaixo da potente mão de Deus, sendo que Deus é um ser espiritual e essa atitude parece ser uma atitude abstrata? Não. A forma prática de se humilhar debaixo da potente mão de Deus é ouvir e acatar a orientação dos líderes que Deus estabelece sobre nós. Esse é o caminho. Essa é a forma prática. Esta é a forma objetiva da condução de Deus. Um outro conselho prático que ele nos dá está no verso 8. Ele diz, olha, estejam atentos. Tenham bom senso. Porque vocês estão sendo espreitados o tempo todo. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. E sabe quem são aquelas pessoas que cairão no laço e na armadilha do diabo aqui? São aqueles que ignoram os conselhos práticos da submissão a Deus por meio da palavra e a sua liderança. Esses
se tornarão presas fáceis do inimigo. É claro que eu não tenho que viver como se não tivesse proteção para mim. E aqui eu lembro de um professor muito querido que eu tive, e certa ocasião me ensinou algo prático sobre isso, quando ele disse: você sabe em que se resume o poder do diabo sobre nós? Se resume à mentira. A grande questão é que nós acreditamos nela. E é terrível, irmãos queridos, quando o diabo semeia e nos faz pensar que nós somos autossuficientes e que nós não dependemos nem precisamos de líderes sobre nós. Essa é uma mentira, essa é uma armadilha, essa é uma fake news. Isso é fake. Não acredite que você é suficiente. Eu e você somos dependentes de Deus e nós precisamos estar atentos para aquilo que os nossos líderes nos dizem, sobretudo nesse tempo em que nós estamos reclusos, né, privados da celebração, privados da comunhão presencial. É muito fácil a gente ser traído por essa ideia de que agora nós damos conta de nós mesmos. Ele diz: olha, não subestimem as ações de Satanás. Há muito tempo atrás, logo quando me converti, eu fui alcançado na década de 80, e havia naquela época um clima de muita tensão entre as duas potências mundiais da época, Estados Unidos e a antiga União Soviética. E havia alguns sensacionalistas na escatologia bíblica, e eu li bastante coisa nesse sentido, logo quando eu me converti. E eu lembro de um livro escrito por um Malgo. O título era O Diabo está Vivo e Ativo no Planeta Terra. Nunca esqueci desse livro. E isso é uma verdade. O diabo, até que o fim venha e o Senhor definitivamente coloque o ponto final na história e a gente vai reinar por toda a eternidade com ele, o diabo estará vivo e ativo no planeta Terra, agindo, buscando a quem possa tragar. Mas entenda, todo o poder do diabo contra nós se resume a mentiras. Não caia no laço. Não acredite que você é autossuficiente para lidar com as suas necessidades. Você precisa ser conduzido por Deus e você precisa estar sempre atento à orientação da sua liderança. Portanto, ele diz: resistir-lhes firmes na fé, sabendo que os sofrimentos também estão acontecendo com outros irmãos no mundo. Outros estão vivendo essa situação que estamos vivendo. É o que ele disse naquela época, é o que reafirmou aqui. Estamos vivendo esse enfrentamento com o vírus, e isso está acontecendo de forma global. Por fim, o verso 10, Pedro traz uma lembrança. E essa lembrança é uma lembrança cunhada na doutrina da graça de Deus. Ele diz: e o Deus de toda graça, você está atento aos conselhos. Você, quem tem responsabilidade com o rebanho, pastoreia o rebanho de Deus. Os jovens estão atentos e submissos à sua liderança. Nós estamos lançando sobre Deus a nossa ansiedade, dependendo dele.
estamos atentos às armadilhas de Satanás, e nisso tudo, ele diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Lembrem-se de que pertencemos a Deus e temos uma relação com Deus, porque foi Ele quem nos atraiu para Ele com os laços da sua graça. Nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo operou de forma eficaz sobre nossas vidas, a graça de Deus foi tomando forma em nós, e levados pelo Espírito Santo, nós cremos pela fé, e a graça de Deus operou vida nas nossas vidas, e quem estava morto e separado de Deus, recebeu vida, e agora tem relação com Deus por meio de Jesus, agora é uma nova criatura, que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. A ideia é o Deus de toda graça, que em Cristo nos trouxe para Ele, nos aproximou do seu coração. Esse mesmo Deus, depois de haver de sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de reabilitar. Aqui é a ideia de quem está sofrendo, de quem está sendo afetado pela crise e se sentindo paralisado por aquilo que o mal que acontece contra nós é capaz de promover na vida. Paralisação, desânimo total, porque o contexto aqui era que muitos irmãos estavam abandonando a fé por entender que não valia a pena mais continuar seguindo a Jesus por conta da perseguição. E é possível que muita gente esteja desanimada na fé porque não está vendo uma ação de Deus cessando esse mal. Já ouvi pessoas falarem isso. Pastor, por que Deus não cessou esse mal ainda? Os propósitos de Deus e a sua vontade para a humanidade ultrapassa a minha capacidade de compreensão, minha capacidade de entendimento. Agora, o que posso entender é que nada detém o seu poder, nada paralisa Deus. Ele continua agindo e nada acontece fora do propósito dele. Então, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou, esse mesmo Deus, ele há de reabilitar. A ideia aqui é um termo aplicado na fisioterapia. A reabilitação é aquele start inicial, é quando o profissional coloca os aparelhos para dar os choques necessários para as primeiras vibrações musculares, para que haja uma retomada de atividade. A graça de Deus, diante do nosso desânimo, diante da nossa falta de fé ou diminuição da fé, é ela quem opera dentro de nós, gerando impulsos para que a gente esteja sempre conectado com o Senhor. E ele diz mais, que ele não só há de reabilitar, mas ele também confirmará. A ideia é colocar de pé. Imagine uma pessoa com uma fratura, que agora ele passa pela reabilitação, ele tem a primeira ação, o primeiro start, mas não fica só nisso, a graça é quem coloca de pé. Aquele que estava caindo, ele recebeu o primeiro socorro, os primeiros socorros, e